Execuções acidentárias. Artigo 361-A. Nos cumprimentos de sentenças proferidas nas ações por acidente do trabalho, o cálculo do valor da condenação será, salvo determinação judicial em contrário, apresentado pelo INSS. Em seguida, abrir-se-á vista ao credor e, havendo concordância, o juiz determinará a expedição do necessário, discordando o credor do cálculo do INSS e apresentando aquele que entender devido, observado o disposto no artigo 534 do CPC. Intimar-se-á o INSS para impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do CPC. Seção 8 do Centro de Visitas Assistidas do Tribunal de Justiça. Artigo 362. O Centro de Visitas Assistidas do Tribunal de Justiça, CEVAT, da capital do Estado de São Paulo, funcionará no prédio situado na Rua Carlota Luiza de Jesus, número 50A, Tatuapé. Artigo 363. O CEVAT prestará serviços de assistência e monitoramento nas visitas de crianças e adolescentes, por seus genitores decorrentes de ordem dos juízes das varas de família e sucessões da comarca da capital. Artigo 364. Os assistentes sociais e psicólogos judiciários das varas de família e das sucessões do Fórum Central e das varas da infância e da juventude dos fóruns central e regionais darão plantões aos sábados e domingos, no horário das 9 às 13 horas e das 13 às 17 horas. Artigo 365. Os plantões serão realizados em turnos distintos, com a designação de 2 assistentes sociais e 2 psicólogos judiciários para cada turno, mediante escala a ser elaborada pela Secretaria de Recursos Humanos. Artigo 366. Competirá aos técnicos elaborarem relatório da visita realizada, consignando as intercorrências na ficha individualizada de cada caso sob sua assistência ou monitoramento. Artigo 367. O CEVAT prestará atendimento aos sábados e domingos, das 9 às 12h45 e das 13h15 às 17 horas, fixando-se a sua capacidade máxima de atendimento em 12 casos por período. Artigo 368. Ao regulamentarem a visita assistida, os juízes levarão em conta os 4 períodos de atividade do CEVAT. Recomenda-se que não se designem visitas em horários diversos dos períodos integrais de atividades ou em períodos sucessivos. Parágrafo 1º. Após se informar sobre os dias e horários disponíveis, o juízo encaminhará ofício padronizado ao CEVAT, instruído com cópias de eventuais estudos periciais ou psicossociais, manifestações do Ministério Público e da decisão que determinou a visita. Parágrafo 2º. Recomenda-se que a cada período máximo de 6 meses, o juízo que determinou a visita assistida reavalie a necessidade de sua manutenção. Artigo 369. O escrevente técnico judiciário designado para prestar serviços junto ao CEVAT será o responsável pelo controle do agendamento das visitas, recepção e montagem de pastas para cada visita agendada, que deverão ser arquivadas no local da visitação para a consulta dos técnicos, comunicação ao juízo requisitante de confirmação do agendamento a ser assinada pelo juiz coordenador, remessa de relatórios a serem elaborados pelos técnicos, quando solicitados pelo juízo, comunicação ao juízo sempre que houver 2 faltas
consecutivas do visitante ou do visitado, ou de ambos, elaboração da lista de visitantes e visitados para controle de ingresso no CEVAT e demais atividades necessárias para a boa administração do setor. Artigo 370. O CEVAT rege-se pelas seguintes normas. Inciso 1. Não é permitida a entrada antes do horário determinado para a visita. Inciso 2. Todos serão identificados, tanto na entrada quanto na saída dos períodos de visitas. Inciso 3. As portas permanecerão fechadas durante o período das visitas. Inciso 4. O tempo de espera para comparecimento do visitante ou do visitado é de 40 minutos. Inciso 5. É vedado o ingresso de pessoa não autorizada judicialmente a realizar a visita, o detentor da guarda do visitado, ou quem conduzir para a visita não poderá permanecer no recinto. Inciso 6. É proibida qualquer atividade ou brincadeira que dificulte a observação do visitante ou do visitado pelos plantonistas. Inciso 7. A critério dos técnicos poderá ser interrompida a visita, fato que será comunicado ao juiz do processo no primeiro dia útil após o ocorrido. Inciso 8. Não é permitida a realização de festas com a presença de convidados ou organizadas por empresas especializadas nesse tipo de atividade. Dos ofícios de justiça criminal, do júri das execuções criminais e da Corregedoria dos Presídios e da Polícia Judiciária. Seção 9 dos livros de ofício de justiça criminal. Artigo 372. As anotações relativas às condenações definitivas e às averbações do sursis serão lançadas no sistema informatizado oficial existente no ofício de justiça e comunicadas ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daut. Parágrafo único. Os livros de registro do rol dos culpados empregados anteriormente à implantação do sistema informatizado serão conservados por tempo indeterminado, admitindo-se, todavia, sua inutilização, desde que todos os dados deles constantes sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Seção 10. Dos inquéritos policiais e dos termos circunstanciados. Artigo 373. É desnecessária a atuação do inquérito antes do oferecimento da denúncia. Artigo 374. Após a distribuição, o inquérito policial será encaminhado independentemente de prévio despacho ao representante do Ministério Público para a adoção das providências cabíveis. Artigo 375. Em todos os pedidos de dilação de prazo, os autos serão encaminhados ao Ministério Público, independentemente de despacho, e após a sua manifestação, proceder-se-á o encaminhamento ao juiz para fins do artigo 10 e seus parágrafos do Código de Processo Penal. Artigo 376. Sempre que houver requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público, os autos serão remetidos à conclusão do juiz, para os fins do artigo 16 do Código de Processo Penal. Deferido o pedido, o juiz assinará o prazo para o cumprimento das diligências. Artigo 377. Se o Ministério Público requerer diligência, em caso de réu preso ou deixar exaurir, em qualquer caso, sem nenhuma cota, os prazos do artigo 46 do Código de Processo Penal, os autos de inquérito policial deverão ser, de imediato, encaminhados à conclusão. Artigo 378. Somente com autorização do juízo competente, a autoridade policial poderá, inciso 1,
remeter autos de inquérito a outra comarca, esteja ou não situada no estado de São Paulo. Inciso 2. Remeter inquérito para distrito policial diverso dentro da mesma comarca, se isso significar a mudança da competência de uma vara para outra. Inciso 3. A pensar ou juntar autos de inquérito e outros já distribuídos. Parágrafo 1º. O pedido de autorização de remessa ou de apensamento será formulado em representação fundamentada nos próprios autos do inquérito policial, ouvido sempre o Ministério Público. Parágrafo 2º. A determinação do juiz para remessa ou apensamento a pedido ou de ofício será imediatamente comunicada à delegacia da polícia ou ao distrito policial, onde será instaurado o inquérito, ou à vara por onde tramitava para as devidas anotações. Artigo 379. Os termos circunstanciados encaminhados pela autoridade policial à unidade judiciária competente após autuação serão levados ao conhecimento do juiz, que designará audiência de conciliação nos moldes do artigo 69, 72 e 77 da Lei 9.099. Só depois de realização daquele ato o juiz poderá examinar providências requeridas pelo Ministério Público, autor do fato, vítima ou representante civil. Parágrafo único. Os termos circunstanciados que tiverem de aguardar representação ou queixa serão autuados com capa de folha sulfite, exercido o direito de queixa ou de representação, substituir-se-á a capa existente pela de papelão.